quiser, eu coloco para gravar aqui. Já está gravando, né? Então tá. Foi? Foi. Então vai embora. Vai. Foi para novo. Na próxima a gente vê como é que vai. Muito que bem, pessoal. Boa noite a todos. Cá estamos nós para mais um encontrinho. Tô na clínica hoje desde as 9 da manhã. Parei 1 hora para o almoço. E cá estamos para mais uma aulinha. Hoje nós tínhamos definido desconfiança e abuso, isolamento social e alienação para os 2 esquemas para a gente trabalhar hoje, né? Eu não lembro se eu tinha dito que ia ser desconfiança e defectividade, mas enfim, por sorte eu consegui ver lá na segunda-feira para a gente poder modificar o acordo para essa quarta-feira, porque defectividade e vergonha é um esquema extremamente importante da gente trabalhar ele assim em uma aula só, por causa que é um conteúdo muito vasto, é um dos esquemas mais, não diria que mais importante do domínio 1, mas é um esquema que tem uma larga extensão de influência e de impacto na construção da personalidade, então vale muitíssimo a pena que a gente dedique um pouco mais de tempo para trabalhar sobre defectividade e vergonha. Então, vamos falar um pouquinho sobre desconfiança e abuso e isolamento social e alienação. São 2 esquemas ainda do primeiro domínio. Daí, semana que vem, a gente fecha o primeiro domínio e fazemos uma discussão de caso. Aí, também, semana que vem, a gente já verifica quem são as 2 pessoas que vão apresentar um caso para poder deixar agendado lá para a segunda semana de outubro. Ok? Vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês uma definiçãozinha rápida do esquema de desconfiança e abuso e vamos falando sobre ele. Então, essa leitura que eu vou fazer aqui é daquele arquivo que eu mandei para vocês no WhatsApp, tá? O material que eu reuni para concatenar todos esses elementos que estão na descrição é o livro do Jung, o livro do Weiner e um outro livro em inglês que é do pessoal da Holanda, se não me engano. Eu tenho ele aqui, eu posso mandar para vocês também. Mas são elementos que eu reuni para poder só construir uma descrição um pouquinho mais simples para os meus clientes, que vocês também podem utilizar aí com os clientes de vocês. Então, vamos lá. Desconfiança e abuso. Esse esquema refere-se à expectativa de que os outros, de alguma maneira, tirarão vantagem da pessoa intencionalmente. A expectativa de que os outros irão machucar, abusar, humilhar, enganar, mentir, manipular ou aproveitar-se. Geralmente envolve a percepção de que o prejuízo é intencional ou resultado de negligência injustificada ou extrema, ou que sempre se acaba sendo enganado por outros ou levando a pior. Com frequência, pensam em termos de atacar primeiro ou se vingar depois. Na infância, esses pacientes muitas vezes foram abusados ou tratados injustamente por pais, irmãos, amigos, professores ou outras figuras significativas. As emoções mais comuns quando o esquema é ativado é estado de alarme, ansiedade e raiva. Necessidades básicas não satisfeitas, honestidade, verdade, senso de lealdade e ausência de situações de abuso. Consequentemente, o esquema adaptativo que a gente desenvolve nos clientes é confiança básica. Esse esquema, gente, é um esquema bastante delicado de trabalhar. Eu, pelo menos, sinto isso na minha prática com os meus clientes, porque o esquema de desconfiança, ele parece estar posto na personalidade, na estrutura de personalidade do cliente de uma forma bastante sorrateira. O que eu quero dizer com isso? Que parece que esse esquema sempre está à espreita. E que, por mais que eu me vincule a alguém e que, eventualmente, eu confie nesse alguém, eu sempre tenho uma pulguinha atrás da orelha que me faz pensar, mas e se essa pessoa me trair? Certo? Essa é uma confiança, gente, que nós precisamos ter muita cautela na hora de avaliar com os clientes, porque existem 2 tipos de confiança quando a gente está falando de esquemas do primeiro domínio, ou pelo menos 2 tipos. A confiança que diz respeito ao esquema de abandono, que é a sensação de segurança e de garantia de que o outro estará lá, certo? Eu confio que
fulano estará sempre comigo. Ou eu confio que eu posso contar com o fulano. Ou seja, eu tenho a segurança em alguém e, por isso, essa verbalização diz respeito ao esquema de abandono. Tá? Mas existe a outra confiança, que é essa relativa ao esquema de desconfiança e abuso, que é efetivamente a crença de que o outro não é confiável por ele ser traiçoeiro, ou porque ele vai me passar para trás, ou porque de alguma maneira eu serei lesado. Certo? Então, vocês ouvirão isso com alguma frequência na clínica, né, por parte dos clientes de vocês, de que eu confio no meu parceiro, eu confio na minha parceira. Essa confiança pode estar relacionada à garantia de atendimento afetivo ou à garantia de que essa pessoa permanecerá comigo, o que diz respeito à estabilidade do vínculo, e a outra confiança que diz respeito ao quanto eu realmente posso acreditar que o outro está sendo idôneo comigo, está sendo transparente, está sendo leal, está sendo fiel e assim por diante. Tá? Mas vamos falar um pouquinho do desenvolvimento dessa crença, porque nos importa entender de onde vem, para que nós saibamos para onde iremos. O núcleo familiar da criança que desenvolve o esquema de desconfiança e abuso, ele apresenta algumas características que são, obviamente, nocivas para a criança. Né? Então, por exemplo, quando a criança conta para o pai ou para a mãe que o irmão ou a irmã aprontou alguma com ele. E aí os pais vão lá no fulano, no irmão ou na irmã e perguntam se aquilo realmente é verdade. Então, dou um exemplo. Chego para minha mãe e conto que a minha irmã comeu o meu iogurte. E aí a minha mãe vai e pergunta para minha irmã, você comeu mesmo o iogurte dele? A criança pode internalizar esse comportamento da mãe como sendo, a minha mãe não acredita em mim. Minha mãe não consegue confiar na minha palavra, minha mãe não consegue ver verdade no que eu digo. Então, dessa maneira também nós temos aí, de certa forma, uma mãe comunicando que esse filho não é confiável, ou que esse filho não pode ser creditado, ou que não se pode dar um voto de verdade àquilo que a criança fala. Certo? Ou então, quando pais falam, e aí nós temos uma combinação de esquemas. Esse é o pulo do gato, gente, quando nós estamos falando do estabelecimento de esquemas, para que nós possamos identificar quando que os esquemas são construídos na vida infantil do nosso cliente ou da nossa cliente, e que nós possamos também entender as experiências infantis como sendo promotoras de esquemas múltiplos. Por exemplo, quando a mãe fala para o filho, eu vou ali no mercado e já volto. E a mãe demora horas para voltar. Que esquemas que vocês veem, além do esquema de desconfiança, sendo construído nessa relação da mãe falar isso? Alguém? Esquema de abandono, gente. Quando a mãe fala, vou ali, já volto, e a mãe demora muito tempo para voltar, a criança perde a segurança na palavra da mãe, ao mesmo tempo que essa palavra pode ser internalizada como sendo uma mentira. Minha mãe me enganou. Minha mãe me engana. Certo? Então vejam que existem circunstâncias da vida infantil que às vezes podem ir alimentando o esquema de desconfiança e abuso, tá? Isso que a gente nem entrou ainda na pauta do abuso em si, certo? Mas, por exemplo, pais que punem de forma indiscriminada os seus filhos, ou pais que punem de forma aleatória. Por exemplo, a criança quebra um copo e apanha do pai. Na outra semana, ela quebra um prato, mas não apanha do pai. Então, a criança começa a desenvolver também um senso de ansiedade, porque, afinal de contas, ela nunca sabe quando que a punição virá de fora.
uma vez que eu quebrei o copo, eu apanhei, da outra vez quebrei o prato, não apanhei, então, será que de repente hoje eu vou apanhar? E aí fica também esse senso de alerta, de ansiedade, sempre em voga, porque afinal de contas isso gera na criança a expectativa de que a punição virá em algum momento, certo? Então, existem muitas repercussões das condutas dos pais sobre a criança que vão ajudando a construir esse e muitos outros esquemas, tá? Isso, Ana, o esquema de abandono, que é combinado ali quando a mãe diz que logo volta, mas demora muito para retornar. Vejam, existem outras necessidades emocionais da criança que precisam ser atendidas, e eu sempre, sempre voltarei a essa pauta, né, porque ela é extremamente importante de ser considerada, que os esquemas, eles são oriundos do não atendimento das necessidades emocionais da criança, ok? Então, posto isso, mais do que entender do esquema, nós temos que entender qual é a necessidade emocional por trás do esquema, ok? Por exemplo, uma criança que briga com o irmão, e os dois saem no tapa, e a mãe não intervém para separar essa briga e defender as partes ou a parte que está sendo lesada na discussão, uma das crianças não está tendo o atendimento emocional de uma das suas necessidades, que é defesa, certo? E a partir do momento que ela não é defendida, ela começa, então, a desenvolver sempre um senso de desconfiança. Será que dessa vez eu serei lesado ou serei lesada? E assim por diante. Então, vamos retomar alguns pontos aqui. O não atendimento emocional de algumas necessidades da criança geram esquemas, certo? Então, quando uma criança não tem segurança, ela gera o esquema de abandono. Quando uma criança não tem empatia, compreensão e proteção prática por parte de seus pais, privação emocional. Quando uma criança não tem valorização e estima por parte dos seus cuidadores, ela tem defectividade. Quando a criança não é incluída no núcleo familiar ou na comunidade em que ela vive, isolamento. E quando essa criança não tem as necessidades de defesa, de proteção, de cuidado real, e a criança não tem, de alguma maneira, uma garantia de... me fugiu o termo agora. Não tem uma garantia de que a sua idoneidade, de que a sua pessoa será defendida ou protegida, o esquema de abuso e desconfiança começa a se desenvolver, certo? Uma pessoa que não sabe se defender é uma pessoa que também está exposta ao perigo, certo? Uma associação lógica para isso são, por exemplo, integridade, Marcos. Perfeito, muito obrigado. Era essa palavra que eu queria. Integridade. Tanto que existem, por exemplo, turmas de artes marciais específicas para mulheres, para que elas possam treinar defesa pessoal. É óbvio. Se elas conseguem treinar a própria defesa pessoal, elas conseguem, em uma situação de potencial abuso, como seria com um homem abusador, ou em um assalto, ou em uma situação qualquer que possa pôr ela em perigo, essa mulher vai saber se defender. Ok? Então, essa é a relação direta que a gente estabelece do esquema de desconfiança e abuso com a necessidade emocional de defesa que não foi atendida. Ok? Só que aí vocês poderiam pensar, tá, Matheus, mas não é isso que está escrito ali nas necessidades básicas não satisfeitas. Honestidade, verdade, senso de lealdade e ausência de situações de abuso. A ausência de situações de abuso pode ser entendido também como o provimento de defesa. Mas também existe a relação, gente, de que quando eu estou sendo honesto com outra pessoa, quando eu estou sendo franco com ela, essa pessoa não precisa se dispor de estratégias para tentar, de alguma maneira, estar antecipada. Porque eu estou me vulnerabilizando, ao passo que essa pessoa também pode se vulnerabilizar comigo. Esse é, talvez, um dos marcos da relação terapêutica. Com clientes que são muito desconfiados,
e que verbalmente esses clientes abrem para mim que eles têm medo de comunicar alguma coisa sobre si mesmo e que eu possa abrir esses segredos para outras pessoas, então a estratégia imediata que eu utilizo com esses clientes é também me vulnerabilizar. Então eu acabo falando para esses clientes alguma coisa que seja minha, da minha vida privada, para que essa pessoa possa entender que ali naquele momento ela tem um segredo meu. E se eu tenho segredos dela, ela também tem segredos meus. E aí a gente consegue, de alguma forma, promover um vínculo de confiança, porque ali a vulnerabilidade é mútua. Certo? Para que nós possamos nos vincular, gente, essa é uma verdade sobre a vida. Nós precisamos nos intimizar. E o que acontece na intimidade? Uma hipervulnerabilidade. Então, casais que são bastante vulneráveis uns aos outros conseguem também intimizar muito mais intensamente, o que faz com que o casamento ou relacionamento, namoro, etc., amizade, seja mais coesa. Ok? Então, existe uma relação direta aí de confiança e de desconfiança, de vulnerabilidade e de invulnerabilidade. Ok? Gente, só um segundinho que eu preciso ligar meu ar-condicionado, que tá bem calor aqui. Pronto. Então, vejamos. Existem, obviamente, alguns casos que nós atenderemos na clínica de pessoas que passaram por, claramente, um abuso infantil. Seja ele um abuso sexual, seja um abuso sexual, seja um abuso emocional, seja qualquer tipo de abuso, desenvolve-se ali já uma prototipia do esquema de desconfiança e abuso. Tá? Essa criança já foi efetivamente lesada, ela já teve as suas barreiras psicológicas e emocionais completamente devassadas e ela foi invadida pelo outro de um modo em que ela se sentiu completamente ultrajada, abusada, violentada, agredida e assim por diante. Então, se isso é verdade na infância, também pode ser verdade na vida adulta. Ok? Vou dar uma pausa nessa discussão para retomar com vocês alguns elementos a respeito da criança. Especialmente também em relação ao vínculo, ao estilo de apego, à vinculação que a criança estabelece. Todo o conteúdo relacional que a criança tem na infância é visto como sendo são as primeiras experiências que a criança desenvolve ao longo da vida. Perfeito. Sendo as primeiras experiências que essa criança desenvolve e sendo essa mesma criança alguém que não tem referências de como as coisas deveriam ser, então aquelas relações que ela estabelece inicialmente na vida são a referência de como as coisas deveriam ser. Ok? Então, uma criança que é muito bem atendida pelos pais desenvolve um esquema sadio de completude emocional e de segurança, de apego, que faz com que seja isso que ela espere nas próximas relações. Assim como uma criança que foi abusada pelos pais, pelos irmãos, primos ou qualquer outra pessoa, que essa criança que foi ultrajada, que foi violentada, desvalorizada, ela foi desamparada, é assim que ela aprendeu que as coisas funcionam, consequentemente é isso que ela vai esperar na vida adulta, ok? Para que ela possa efetivamente corresponder na vida adulta, tal como aconteceu na infância, ela precisa desenvolver um estilo de enfrentamento chamado resignação. Mas essa criança também pode evitar o conteúdo esquemático ou ela pode hipercompensar o conteúdo esquemático, tá? Se essa criança evita o conteúdo esquemático, ela provavelmente vai ter dificuldade dentro do esquema de desconfiança em se engajar com outras pessoas, porque afinal de contas a distorção cognitiva dela será tão paranoica
que vai fazer com que qualquer pessoa possa abusar dela. Então, é melhor não me relacionar com ninguém, certo? E aí a gente se encaminha para alguns outros esquemas. Inibição emocional, vulnerabilidade ao dano, padrões críticos e assim por diante. Se essa criança hipercompensa a sua desconfiança e o seu abuso, essa criança vai desenvolver na vida adulta possivelmente um esquema de arrogo, um esquema de padrões inflexíveis e um esquema de postura punitiva, ou seja, ela se torna o abusador. Foi assim comigo, então vai ser assim com todo mundo, certo? Geralmente, essas posturas mais agressivas, elas tendem a ser vistas como uma hipercompensação. Tá? Então, essa é uma boa referência para vocês pensarem nos estilos de enfrentamento dos clientes de vocês. Parece ser agressivo, parece ser bastante imbativo ou bastante competitivo, então, possivelmente, estejamos falando de uma postura hipercompensatória. Tá? Quais são as dificuldades que eu, Matheus, enfrento na clínica em relação à desconfiança e ao abuso? Primeiro, porque em relação ao abuso, é muito difícil que nós consigamos nos conectar com o material abusivo em termos de imagens e em termos de ativação emocional. Por quê, gente? Porque o conteúdo traumático talvez possa ser exageradamente traumático, certo? E isso significa dizer que, se vocês trouxerem o conteúdo traumático para a sessão, ativando isso no cliente de vocês, vocês podem encaminhar esse cliente para uma dissociação, certo? Por que que isso é importante de vocês saberem? Porque se vocês dissociarem o cliente de vocês, talvez vocês tenham algum problema na hora ali, se vocês não souberem retornar com a dissociação. Alguém já passou por um processo dissociativo na vida ou com algum cliente? Ou alguém sabe dizer o que é um processo dissociativo? Um divórcio, seria? Não. Não? Divórcio pode ser um evento traumático, mas não a dissociação. O Matheus, seria a pessoa sair assim do seu consciente, meio que sair um pouco, né, da forma de pensar, sair desse corpo, desse pensamento. Seria nessa perspectiva? É exatamente isso, Cássio. É exatamente isso. Então, é como se nós estivéssemos conversando com o cliente e, de repente, ele desligasse. Ele mantém o olhar em vocês, ele continua olhando, continua respirando, continua lá sentadinho na poltrona de vocês, mas não responde. E aí? O que fazer com um cliente que dissociou? Que é aquele apagão que dá no cliente e ele simplesmente para de responder ou, de repente, não sabe mais o que estava falando, dispersa totalmente. Tu já passou por isso, Cássia? Já, mas aí eu tento trazer, né, ele para um momento presente. Ó, eu percebo que tu tá saindo um pouquinho do foco. Bora tentar voltar para tal coisa. A gente tava falando sobre isso. Por que será que você saiu assim, ficou um pouquinho disperso? O que é que isso trouxe para você? Perfeito, perfeito. Essa intervenção que tu faz, ela dá certo porque provavelmente o nível de dissociação do teu cliente é muito leve, né? O que nós poderíamos chamar popularmente de distração, a própria distração é uma dissociação, né? E, Matheus, eu percebo que quando é algo que dói, né? Alguma coisa assim que ativa aquela crença de, por exemplo, né? Casos de rejeição. Quando ativa aquilo ali, alguma coisa do trabalho dessa pessoa, ela tenta fugir para outros assuntos, né? Para não tocar naquela ferida. Perfeito. E é muito comum que o cliente fale, o que você estava falando mesmo? Eu acho que me perdi na hora que você estava explicando tal coisa. Pronto, dissociou, certo? Mas esses são níveis bastante discretos, são níveis leves de dissociação, certo?
tem a ver com o protetor desligado. Na verdade, é o protetor desligado que entra em cena, só que são níveis de dissociação que faz com que seja um protetor desligado mais tranquilo de lidar e outro extremo, certo? Uma dissociação que já aconteceu comigo em sessão foi o cliente parar de falar. A gente tá ali falando sobre material traumático e de repente silenciava. Fulano, tá tudo bem, fulano? E parava de responder, não respondia mais, ficava só me olhando. E aí eu chamava pelo nome e a pessoa não retornava. Eu chamava, fulano, volte para cá para o consultório, venha para cá para terapia com o Matheus, fulano, e falando o nome. Esse é um primeiro elemento que vocês têm que utilizar, chamar o cliente pelo nome. Fulano, fulano, venha fulano, volte para cá, fulano, fulano, volte. A gente estava conversando sobre flores no jardim, vamos lá, volte para cá. Aí vocês mudam de conteúdo para poder voltar com o cliente, mas depois é importante vocês tomarem nota sobre isso, certo? Em casos mais intensos de dissociação, gente, é possível que vocês tenham que se aproximar do cliente e dar alguns tapinhas na mão, no joelho, vocês darem um chacoalhão no cliente e assim por diante, certo? Uma estratégia Nesse momento assim... de atendimentos online, como é que a gente poderia fazer? Caso a gente Então, pegue, né, alguma situação assim. Isso, por isso que o atendimento online é muito importante de vocês fazerem uma boa conceitualização antes, porque clientes dissociativos não podem ser atendidos online. Certo? E aí a gente não vai trabalhar, por exemplo, com estresse pós-traumático no online. A gente não vai trabalhar com abusos sexuais no online. A gente não vai trabalhar com processos de personalidade múltipla ou de dissociação de identidade, certo? Porque são coisas que no online a gente não tem como ter recursos para poder ir lá puxar o cabelo do cliente, certo? Então, eventualmente, vocês vão precisar dar uma puxadinha no cabelo do cliente, fulano, 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 tapinha, para fazer voltar, recobrar a consciência, certo? Mas quando que isso acontece? Em um momento em que o material traumático é altamente aversivo, é um conteúdo extremamente difícil de entrar em contato. Fica uma dica para vocês, de vocês assistirem o filme Fragmentado e depois o terceiro filme da trilogia, que é o Mr. Glass. Já assisti, Fragmentado, é ótimo, viu? É maravilhoso. Ali é um processo dissociativo de personalidade extremo, obviamente, né? O que se tem relato na ciência hoje é a Síbil, com 16 personalidades. No filme Fragmentado, ele apresenta 24 personalidades. E o Mr. Glass, que é o terceiro filme, tem um trecho do filme que mostra a origem da dissociação da personalidade do Kevin, que é o personagem do Fragmentado. Tá? Então, fica a dica para vocês assistirem. Se vocês assistirem pelo menos até a parte ali da dissociação, perfeito, já vão entender muito do conteúdo traumático que gera o estresse tão grande que a personalidade cinde, em que uma parte da personalidade vai absorver o trauma e a outra parte é que vai se relacionar com o mundo. Por isso que cinde a personalidade. Uma parte entra em cena para poder funcionar por aquela parte que não está dando conta mais, certo? Mas nesse caso, sim, é um protetor, né, desligado, é uma blindagem emocional que entra em cena e, obviamente, que a depender da história de vida do cliente, esse protetor vai ser extremo, né, ou vai ser um protetor mais discreto. Hoje ainda comecei a atender uma cliente que tem um nível de protetor autoestimulante. Ela tem compulsão por compras. Ok, é um protetor, mas não é um protetor dissociativo como seria, por exemplo, uma despersonalização, ou uma desrealização, ou um transtorno dissociativo de personalidade. Ok? Então, nessa relação de abuso e de desconfiança, nós temos também conteúdos altamente traumáticos, e óbvio que daí para isso vocês vão precisar estudar muito mais a respeito de estresse pós-traumático, de traumas infantis, e trabalhar só na esfera do esquema, pode ser que vocês não tenham tanto resultado, porque, afinal de contas, é bem provável que esse esquema já se aglutinou a outros esquemas, compondo um modo, tá? A gente já vai voltar a falar sobre isso mais à frente.
Então, o esquema de desconfiança e abuso gira em torno de necessidades emocionais de defesa, proteção, cuidados práticos e cuidados diretos com a criança, franqueza em relação ao diálogo dos pais e a relação dos pais com essa criança, o quanto que esses pais garantiram aquilo que falaram e se não conseguiram garantir, que deram ou que dessem uma resposta à criança. Então, por exemplo, falar para a criança, na volta a gente compra, é prejudicial. Embora hoje tenha virado meme, é uma frase que ajuda a construir um esquema de desconfiança. Porra, minha mãe nunca compra na volta. Por que dessa vez eu vou acreditar nela dizendo que me ama? E aí a gente começa a passar a régua e problematizar tudo. E isso é estendido para todo mundo no mundo. Porque o esquema de desconfiança e abuso também tem como é que é o nome? Uma habilidade de discriminação, lembrei. A característica discriminatória do esquema de desconfiança e abuso é muito baixa. O que isso significa? Que todo mundo entra no pacote de desconfiança, certo? Então, quanto mais cedo o esquema é desenvolvido na vida da criança, menos discriminativo é esse esquema. Ou seja, eu não vou ter a concepção de que foi o meu pai que me sacaneou, ou foi a minha mãe que me sacaneou, ou foi o meu irmão mais velho que me sacaneou, e que as outras pessoas do mundo não vão fazer isso. Quanto mais cedo eu desenvolvo o esquema de desconfiança e abuso, mais pessoas fazem parte do meu esquema. Certo? Eu tive uma cliente ano passado, se não me engano, em que ela não conseguia confiar em mulheres. Mulheres. Em homens ela conseguia confiar, mas em mulheres não. Então, existe uma relação de desconfiança e abuso com a figura feminina. Né? E eu não cheguei a continuar atendendo ela, porque daí eu passei ela para uma outra colega minha que daí encaminhou o tratamento. Mas, nesse sentido, uma das estratégias terapêuticas que nós desenvolvemos foi ela fazer terapia com uma mulher. Então, embora isso pareça ser agressivo para o cliente, eu desenvolvi um vínculo suficiente com a minha cliente para propor a ela: eu acho que seria altamente positivo para ti fazer terapia com uma mulher. E eu conheço alguém que eu confio e que eu iria indicar para você porque eu confio nela e eu sei que ela vai cuidar de você. E, de fato, foi o que aconteceu. E eu deixei garantido para ela: se você não gostar, tu vai em uma sessão. Se você não gostar dela, você retorna e a gente segue a terapia. Fechou. Ela topou, foi, fez uma sessão com a minha colega, amou ela e pronto, seguiu a terapia. Então, ali ela começou a dessensibilizar o esquema de desconfiança, né, em relação a mulheres, porque ela começou a desenvolver um vínculo de confiança básica com uma mulher. Então, a terapeuta foi, na relação terapêutica, suficientemente boa para desconstruir a crença de desconfiança de que mulheres são perigosas e não confiáveis. Certo? Então, a própria relação terapêutica com clientes que têm desconfiança e abuso pode ser altamente curativa, porque nós vamos construir, obviamente, com esse cliente uma relação de confiança, desde que nós saibamos, inclusive, sempre dar manutenção a essa confiança básica. Ok? Até aqui, gente. Alguma pergunta? Algum comentário? Alguma dúvida? Enfim, qualquer coisa? Não? Ok. Então vamos lá. Matheus. Diga. Eu queria te ouvir falar a palavra suficientemente boa. Eu lembrei do Winnicott, a questão da mãe suficientemente boa, né? Essa questão, então, porque essa questão do vínculo, ela está extremamente relacionada com a mãe. Eu queria que você dissesse um pouquinho dessa questão, porque a questão da mãe falhar como suficientemente boa, porque senão essa relação, que se você puder
se não for destoar muito do que você está propondo hoje, tá? Se não Certo. for... Certo. Nós, na terapia, nós assumimos o lugar de terapeutas suficientemente bons. O que isso significa? Que tal como os pais deveriam ter sido suficientemente bons, nós também precisamos trabalhar com o nosso cliente no atendimento das necessidades emocionais deles. E por que a palavra suficientemente bom precisa ser, o suficientemente precisa ser considerado? Porque nós não seremos perfeitamente bons. Nós seremos suficientes para que esse cliente possa promover saúde emocional e mental na sua vida. Assim como a mãe ou o pai nunca serão perfeitos, mas eles podem ser suficientemente bons. O que isso significa? Pais que conseguem ler as necessidades emocionais dos seus filhos, pais que conseguem identificar o temperamento dos seus filhos, pais que conseguem deixar as suas próprias necessidades emocionais de lado para poder atender às necessidades emocionais das crianças, dos seus filhos, certo? Então, isso significa dizer que uma mãe suficientemente boa, e aí é inclusive, uma paráfrase do próprio Winnicott, uma mãe suficientemente boa é aquela que se faz desnecessária. E um terapeuta suficientemente bom é aquele que se faz desnecessário. Ou seja, em algum momento o cliente para de relatar os seus problemas para nós na terapia. Não é porque rompeu com o vínculo. É porque ele está tendo tempo suficiente, dia após dia, de bancar as suas dificuldades. E aí não sobra mais. Oi? Não sobra mais conteúdo para poder contar para o terapeuta. Ou seja, a terapia foi suficientemente boa, foi tão provedora, foi tão reparadora, que esse cliente ou essa cliente conseguiu desenvolver competência emocional e cognitiva para poder ele próprio ser o seu terapeuta. Então, a figura do terapeuta foi internalizada. Assim como a mãe suficientemente boa ou o pai suficientemente bom também foi internalizado pela criança, de modo que na vida adulta ela consiga encontrar amparo, socorro, acolhimento em si mesma, porque essas figuras foram internalizadas com perfeição. Então, a referência de que existe, sim, um lugar calmo no mundo para poder descansar, está dentro da criança como sendo uma verdade intrínseca. E ela se torna esse adulto que consegue bancar toda a tempestade, porque ela sabe que depois da tempestade sempre virá bonança. Entende? Então, essa relação de ser suficientemente bom é algo que nós também estamos imbuídos da responsabilidade de ser com nossos clientes. E é por isso que é importante que nós saibamos ler as necessidades emocionais dos nossos clientes, identificar o temperamento dos nossos clientes e saber quando que é a hora de puxar a corda e acelerar o passo com o cliente e quando que é a hora de dizer, peraí, vamos sentar, vamos se acalmar, tá tudo bem, tu não consegui, e assim por diante, certo? Então, nessa relação, a gente precisa estar muito atento, o que significa estar conectado, ok? Vamos falar um pouquinho agora, de forma um pouquinho mais rápida, a respeito dos esquemas que desconfiança e abuso podem se conectar e como que eles podem aparecer para nós na terapia. Então, quando um cliente nos conta, por exemplo, que ele acha que as suas namoradas ou seus namorados podem se interessar por outras pessoas e que isso se torna uma preocupação constante para ela ou para ele, nós temos aí o esquema de desconfiança e de defectividade acionados como sendo a resposta mais externa, mais superficial, mas que também tem uma relação com abandono, certo? Se eu acho que a minha parceira pode me trocar por alguém melhor, eu estou falando de defectividade. Se eu acho que minha parceira pode me trocar, é defectividade. Se eu acho, né, e aí eu posso ir acrescentando outras palavras, outros adjetivos, alguém mais bonito, alguém mais rico, alguém mais inteligente, alguém mais trabalhador e assim por diante, sempre estará no ponto da defectividade, porque nós estamos falando de troca, certo? Minha parceira vai perceber o quão defeituoso eu sou e vai querer algo melhor, ou alguém melhor do que eu. Perfeito, defectividade. Mas se isso se mantém sempre como uma preocupação para mim, com certeza está ativado ali em alguma dimensão o esquema de desconfiança e abuso.
E aí nós podemos cair na cilada de que o esquema de desconfiança e abuso é o central, de que ele é o inicial, de que ele é o primeiro, o nuclear. Não é. Ele é uma resposta de enfrentamento chamada resignação ao esquema de defectividade. Fulana vai me trocar mesmo. Estou só esperando a hora em que isso vai acontecer. Né? É como se o cliente falasse, não se trata de será que ela vai me trocar, é quando ela vai me trocar. É uma certeza que eu tenho de que ela vai me trocar, então o esquema de desconfiança entra como uma resignação ao esquema de defectividade, certo? Associado ao esquema de abandono no fundo ali, porque afinal de contas essa pessoa será deixada, certo? Os esquemas também de vulnerabilidade ao dano se conecta bastante intensamente ao esquema de desconfiança e abuso como uma resposta também de resignação. De, por eu me ver tão vulnerável, o outro vai me causar algum dano. Então, nesse caso, vulnerabilidade ao dano e à doença é o esquema secundário, que é a resposta de enfrentamento que nós vemos na sessão, possivelmente aquele esquema que vai dar com uma pontuação alta no questionário, e desconfiança e abuso também vai dar alto, porque se é uma resignação, o cliente tem consciência do esquema. Certo? Isso é uma outra coisa também importante de ser lembrado. Na evitação e na resignação, a pessoa tem consciência. Na hipercompensação, ela não tem consciência do esquema. Certo? Então, a pessoa vai dizer para vocês, eu sou vulnerável porque as pessoas vão abusar de mim. Então, ela está falando dos dois esquemas que ela tem consciência. Agora, se ela se torna uma abusadora, ela não vai dizer que as pessoas, ela abusa dos outros para que elas não abusem dela primeiro. Ela simplesmente vai dizer que é assim que é. Né? O antissocial é uma pessoa que foi altamente abusada, o narcisista foi altamente abusado, o borderline foi altamente abusado, o histriônico pode ter sido abusado e assim por diante, certo? Então, existe esquema de desconfiança e abuso de forma central em algumas personalidades, ok? E aí vocês vão também encontrando, gente, a desconfiança de um modo muito sutil. A desconfiança e abuso quando eu reclamo que, sei lá, vou dar um exemplo. Fui na casa da família da namorada e um primo fez uma piadinha muito sem graça e desagradável comigo. E a minha namorada não falou nada pro primo. E eu fico ressentido que ela não me defendeu. Privação emocional mais desconfiança e abuso. Certo? Então, vejam que existem relações bastante estreitas e às vezes muito discretas também entre os esquemas. Ok? Nesse ponto, gente, eu quero aproveitar para falar para todos vocês que eu fortemente não recomendo que vocês iniciem o trabalho com terapia de esquema se vocês não tiverem lido pelo menos o livro do Jung do início ao fim. Por que eu digo isso? Porque todo o livro do Jung tem já uma construção de como a terapia de esquema pode funcionar como terapeuta, ok? Especialmente porque lá no capítulo 7 existe uma descrição de como trabalhar com os esquemas. Se vocês leram o primeiro e o segundo capítulo e já estão trabalhando com esquemas, vocês ainda não estão instrumentalizados ou minimamente instrumentalizados para trabalhar com terapia de esquema, certo? Então, essa é a parte que vocês vão precisar lidar também com os esquemas de vocês, de padrões inflexíveis, de fracasso, de defectividade, de busca de aprovação e reconhecimento, deixar um pouquinho de lado as necessidades emocionais de vocês, se instrumentalizarem, chamar o adulto saudável para ler o livro do Jung, e aí então, quando vocês tiverem terminado pelo menos uma primeira leitura, aí sim, eu recomendo que vocês comecem a treinar a terapia de esquema de vocês, ok? Por que eu digo isso? Porque, às vezes, nós podemos estar fazendo um desserviço ao nosso cliente. Acreditar, por exemplo, que uma determinada conduta nossa é necessária, sendo que, às vezes, essa conduta pode ser altamente crítica para o nosso cliente
e a gente destroçar completamente com a saúde emocional dessa pessoa. Tá? Então, se eu assumo, por exemplo, um tom de cobrança com o meu cliente, sem antes ter feito uma boa leitura esquemática, eu posso simplesmente estar assumindo o lugar de pais exigentes e críticos. E pronto, esfacelei com o vínculo terapêutico e esse cliente provavelmente não vai conseguir avançar. Ana Paula perguntou qual a forma mais clara de identificar as necessidades não atendidas em relação a esquemas. Eu vou só travar o microfone aqui para não ficar ecoando. Então, Ana, não existe necessariamente uma forma mais clara, né? Mas existem algumas pressuposições que a gente faz de forma mais automática. Então, por exemplo, quando um cliente me fala de uma situação em que ele sente que a parceira não entende ele direito, ele está falando já da necessidade emocional, que é compreensão, de ser entendido, de ser ouvido pela outra parte. E essas necessidades emocionais me levam a identificar que é o esquema de privação emocional que está ativado. Mas se eu não conseguir identificar a necessidade emocional, eu identificando o esquema, eu consigo pressupor qual é a necessidade, certo? Então, se eu chego, por exemplo, essa pessoa tem um esquema de defectividade ativado. Se essa pessoa tem um esquema de defectividade, eu posso pressupor já de antemão uma série de necessidades emocionais que não foram atendidas. E aí eu posso perguntar para a pessoa, o que você gostaria que fulano tivesse feito? E eu vou dar um exemplo meu para vocês de uma situação que eu vivenciei no meu curso de especialização. Um professor fez um exercício de imagens lá com a turma e logo no início do exercício, eu super me ativei emocionalmente e eu não consegui parar de chorar. E assim, era um choro catártico, um choro quase convulsivo que eu estava tendo ali no exercício. E ele foi conduzindo, eu fui chorando e fazendo exercício, e chorando, e nossa, me melando todo. Aí eu de olhos fechados, enfiei a mão dentro da minha bolsa, peguei um pacotinho de lenço, tirei, usei, enfim. Foi um negócio assim, estava me desmontando ali, me derretendo em choro. Aí acabou o exercício, o professor perguntou para a turma como é que eles estavam, como é que foi, parari, parará, parará. E toda a galera, assim, o pessoal teve um chorinho discreto. Eu tive um choro convulsivo porque naquele exercício uma parte muito importante de mim foi ativada. E aí no final ele olhou para mim e falou assim, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Então beleza, boa noite, amanhã a gente conversa. E você mandou. Ali, nessa conduta, eu senti que o meu vínculo com ele foi completamente arrasado. Eu senti que completamente eu me desconectei desse professor, tanto que eu comecei a não conseguir mais prestar atenção na aula com ele, porque, afinal de contas, o meu vínculo com ele foi completamente esfacelado. E aí a minha colega, quando eu contei isso para ela alguns dias depois, ela me perguntou, o que você gostaria que ele tivesse feito? E eu falei assim, poxa, eu gostaria de pelo menos ter tido um abraço dele. Ou seja, qual esquema em mim foi ativado, gente? Vamos lá, essa eu vou deixar para vocês responderem. Não foi abandono. Foi privação, Nayara. Foi privação emocional. O que é um abraço, gente? Um abraço é acolhimento. Um abraço é amparo que a gente dá a outra pessoa. Um abraço é afeto. É compreensão. Se ele tivesse me abraçado, ele teria demonstrado... A Inês também falou privação agora que eu vi. Ele teria demonstrado que ele tinha me entendido. Vem aqui, quero te dar um abraço. Foi difícil para você, né? Foi bem difícil. Ou seja, naquele momento, o meu esquema de privação emocional foi escancarado e eu não tive o que eu precisava. E aí eu recorri à minha colega, inclusive ela faz parte aqui do grupo, que fez a pós comigo e a gente ficou muito amigo durante esse tempo. E ela, no final da aula, a gente desceu do prédio e ela me abraçou. E ela falou assim,
eu consegui perceber o quanto tu estava ativado, porque eu estava sentindo um calor vindo de ti, que você estava chorando, e eu senti que quando eu encostei no teu braço, tu estava incandescente. Falei, sim, o arroubo emocional foi muito grande e aquilo ali me devastou. Entende? Então, perguntar para o cliente o que tu gostaria que tivesse sido feito, ou o que gostaria que o fulano tivesse dito, feito, enfim, nos ajuda a chegar na necessidade emocional que naquele momento poderia ter sido curativo para o cliente, certo? Mas as necessidades emocionais, elas estão diretamente relacionadas aos esquemas. Então, existem necessidades emocionais para cada esquema, e aí a gente vai também, dentro da entrevista clínica, identificando circunstâncias em que as necessidades não foram atendidas, certo? Sempre à luz da perspectiva da criança, não do adulto, da criança, ok? Certo, turma? Perguntas, comentários? Não? Vamos para o isolamento, então. Isolamento social. Esse é um esquema que na sua valência mais intensa, ele gera um sofrimento muito grande e uma sensação de não pertencimento. Tá? O esquema de isolamento social é um esquema que é relativamente tranquilo de trabalhar, eu pelo menos sinto isso, porque basicamente a gente consegue trabalhar com ele distorções cognitivas, treino de habilidades sociais, certo? Mas também, quando a gente vai trabalhar em imagens, o esquema de isolamento, a gente pode construir referências de pertencimento. Ou seja, eu trabalho, pelo menos assim, o primeiro exercício de imagens que eu faço com clientes que têm isolamento é construir o local seguro, colocar lá o adulto saudável e eu entro na cena e nós trazemos a criança para brincar com a criança. Nós não queremos que a criança brinque sozinho, então nós podemos brincar com você, ou seja, demonstrar interesse pela criança para fazer com que ela não seja tão diferente da galera, ou de mim e do caso do adulto saudável do cliente, certo? O esquema de isolamento, ele está muito relacionado, gente, aí vai muito da peculiaridade. É um esquema que aparece bastante quando nós estamos falando de discriminações de orientação de gênero, de orientações sexuais, de raça, de credo, de classe socioeconômica, certo? Então, é um esquema que nos põe à margem da comunidade que nós estamos quase inseridos. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquele filme Extraordinário, do menininho que tem uma deformação facial? Ele tem um esquema de defectividade e também tem um esquema de isolamento. Por quê? Porque ele é diferente das outras crianças. Ele se reconhece como sendo alguém muito diferente. E ele sabe qual é a sua diferença e por isso que ele brinca sozinho, ele não tem amigos, ele usa um capacete. Para quê? Para não se envolver, não criar vínculo com outras pessoas, certo? O esquema de isolamento, ele, em algumas vezes, ele não traz um sofrimento muito grande, porque às vezes a pessoa não se percebe, inclusive que ela não pertenceu a uma comunidade. Então, aqui, por exemplo, perto de Irati, aconteceu uma situação de uma pessoa que passou 40 anos só em relacionamento com pai, mãe e um tio. Essa era a comunidade dela. Mas é claro, ela tem um funcionamento isolado, o que não significa que ela tem isolamento. Um esquema de isolamento social, certo? Talvez ela tenha se sentido plenamente pertencente a essa comunidade familiar constituída por 4 membros. E ok, perfeito. Então, não significa necessariamente que uma pessoa que nasceu lá na montanha tem um esquema de isolamento. Não, talvez ela se sentiu pertencente. Perfeito. Mas a grande questão que está em pauta no esquema de isolamento social e de indesejabilidade social é o quanto ela se vê ou se sente diferente dos outros. E que por ser diferente dos outros, ela não consegue pertencer ao grupo. Ela não sente que existe um grupo para ela, a qual ela pertença.
Ah, eu faço parte do grupo X, faço parte do grupo Y, e assim por diante. Ela se vê de forma diferente e por isso que parece que não encaixa com outras crianças. Certo? Então, o esquema de isolamento, ele pode ser muito sutil, inclusive da gente passar batido por ele e realmente não perceber ele ativado. Porque ele funciona num nível tão elementar que talvez a gente não perceba ele ativado, trazendo sofrimento emocional. Certo? Mas o funcionamento evitativo do cliente, às vezes, nos mostra que ele tem um esquema de isolamento social. Por exemplo, um cliente que tem personalidade esquizoide é um cliente que tem um esquema de isolamento social como um dos esquemas de base, né? Um dos esquemas nucleares. Mas por que que o cliente esquizoide ele tem defectividade no isolamento social? Não, Inês. Ele pode estar combinado ao isolamento social. Certo? Um esquema é um e outro esquema é outro e eles podem se combinar. Certo? Então, nesse sentido, o esquizoide ele pode ter o esquema de isolamento e ele simplesmente não querer se relacionar com outras pessoas. E é esse o objetivo da terapia com o cliente. Fazer com que ele tenha uma relação minimamente ok com outras pessoas, mas o esquizoide, assim que ele diminuir o desconforto emocional ao se relacionar com outras pessoas, ele vai desaparecer da terapia. Então, quais são os momentos que a gente se relaciona socialmente? No mercado, quando a gente precisa conversar ali com a pessoa do caixa, na farmácia, quando a gente vai pedir um remédio para a pessoa que está no balcão, para o frentista, quando a gente vai abastecer o carro, quando a gente precisa estudar, que tem outras crianças, outras pessoas na sala e um professor. Esses relacionamentos sociais são altamente desconfortáveis para o cliente. E aí, o que ele faz? Ele quer, assim, evitar o máximo. E aí, quando ele conseguir atingir um nível ok de vida, ele vai cair fora também. Porque se relacionar com o terapeuta também não é confortável. Então, o esquizoide não é uma pessoa que vai receber alta. Ele vai abandonar a terapia antes da metade. Tá? Então, fica a dica para vocês. Mas o isolamento social aqui, vamos falar um pouquinho das necessidades emocionais do isolamento. Sentimento de aceitação e inclusão nos valores e interesses de sua comunidade. Por exemplo, toda vez que os pais vão, sei lá, levar os filhos para brincar, eles sempre perguntam primeiro para o filho mais velho o que ele quer brincar, e aí o filho mais novo nunca dá opinião. Ele parece não fazer parte daquela família. Sempre são os interesses do irmão que são mais importantes do que o dele. E assim a gente vai construindo outras referências esquemáticas. Abandono, privação emocional, isolamento, talvez uma certa busca de aprovação e reconhecimento para querer ter a atenção desses pais, um autossacrifício, uma subjugação e assim por diante. Tá? Então, nós podemos falar aqui sobre o isolamento social basicamente como sendo uma crença de não pertencimento, gente. E por ser um esquema de não pertencimento, ele pode ter associado a ele defectividade, privação emocional, o próprio abuso e o próprio abandono. Né? Em suma, os 5 esquemas do primeiro domínio podem estar associados a todos os 5 esquemas do primeiro domínio, ok? E aí eu vou voltar a falar para vocês mais uma vez. É importante que nós identifiquemos quem é o esquema primário, quem é o esquema secundário, em qualquer relação esquemática que vocês identifiquem, certo? Então, por exemplo, em um cliente borderline, nós temos os 5 esquemas do primeiro domínio como sendo esquemas nucleares. Ok? Num TPOC, nós temos abandono, privação emocional e defectividade como sendo os esquemas nucleares. Narcisista, nós temos privação emocional e defectividade como esquemas nucleares, certo? Nós podemos ter mais esquemas ou menos esquemas.
Mas é importante que nós saibamos identificar quem é nuclear e quem é resposta de enfrentamento a esses esquemas nucleares. Ok? Muito, muito, muito importante. Porque senão a nossa intervenção ela será superficial e nós não conseguiremos atingir quem está no núcleo. E a gente vai acabar se iludindo, por exemplo, com um esquema de autodisciplina e autocontrole insuficiente, a gente vai se iludir com um esquema de arrogo, a gente vai se iludir com um esquema de postura punitiva, achando que eles são os nucleares, mas não são. Podem ser, né, os esquemas secundários ou esquemas de enfrentamento, tá? Então, essa é, com certeza, primeiro ponto que eu sempre vou tocar com vocês, tá? Identificar, fazer uma boa conceitualização. E como que a gente faz isso? Com questionário, servindo de apoio, uma boa entrevista clínica, identificar todas as áreas de importância da vida das pessoas, dos nossos clientes. Quais são as áreas de importância, gente? Família, relacionamentos amorosos, ou relacionamentos íntimos, né, como queiram chamar, relacionamentos sociais, que geralmente a gente inclui aí amigos e colegas, a vida da pessoa sozinha, né, como que ela se comporta sozinha, como que ela se comporta quando ela está ou quando ela tem que ficar sozinha, e em relação ao próprio futuro da pessoa, certo? Então, existem áreas ou grandes áreas na nossa vida que precisam ser exploradas. E aí que a gente começa a identificar que, opa, tem uma área que a pessoa é hiperfuncional e na outra é completamente desastrosa. É lá que a gente vai observar as ativações esquemáticas muito mais facilmente. Ok? Assim como vocês verão também clientes chegando na clínica com uma queixa difusa. O que é uma queixa difusa? Soltei uma palavrinha para vocês verem. O que é uma queixa difusa? Não muito clara. É uma queixa que parece que não é uma queixa, parece que é um comentário. Ah, sei lá, perdi o sentido da vida. Essa pode ser uma queixa da pessoa, né? Não nos orienta a lugar nenhum, aparentemente. Mas o que vocês pensam? Ou qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando a pessoa diz que perdeu o sentido da vida? Tempo. Depressão, pode ser. O que mais? Também. Mas em termos mais diagnósticos, gente. Qual é os conceitos da terapia de esquema que vem à cabeça de vocês? Quais modos ou quais esquemas surgem para vocês quando a pessoa diz que perdeu o sentido da vida? Perfeitamente, Cecília. Uma pessoa que parece não ter sentido na vida ou parece que não sabe o que fazer é o protetor desligado, certo? É a armadura emocional que está ali em cena. Consequentemente, um modo esquivo. Consequentemente, uma inibição emocional acionada no cliente. Ok? Então, quando um cliente chega para mim e fala assim, não sei, não estou satisfeito com a minha vida. Ponto. Protetor desligado. Obviamente que esses são os clientes mais difíceis de iniciar o tratamento. Por quê? Porque tirar a armadura emocional é punk. Né? E isso é uma coisa que, assim, merece muita atenção da nossa parte e, inclusive, existem estudos específicos sobre o protetor, cursos específicos sobre o protetor, porque ele é osso de roer na terapia. Tá? Então, existe todo um esquema de driblar esse protetor para conseguir avançar e acessar a criança vulnerável. Tá? Mas as queixas difusas, geralmente, gente, geralmente, estão relacionadas ao protetor, certo? E a esse protetor nós temos, com certeza, uma dinâmica emocional de desregulação, que já nos mostra também aí alguns esquemas do primeiro domingo. Ok? Que mais, gente?
Perguntas, comentários? Tem uma parte ali nas estratégias de enfrentamento adaptativo do esquema de isolamento que diz: tem interesse e conexão com grupos sociais e compartilha interesses. Quando isso é feito também com a criança, de perguntar para a criança: como é que foi teu dia na escola? O que você aprendeu no jardim hoje? O que a professora te ensinou? Mostrar interesse pelas coisas e pela vidinha da criança é uma forma de mostrar que ela tem importância naquele contexto. Ou, por exemplo, qual o filme que você quer assistir hoje, fulaninho? Daí a gente vai assistir. Ou seja, nós estamos também alimentando nesse momento a autoestima da criança, o senso de valor e de interesse próprio, o senso de autocuidado, o senso de autoamor e assim por diante, certo? Então, existem muitas formas de atender as necessidades emocionais das crianças, tá? E é bem importante que nós, enquanto cuidadores, estejamos atentos às crianças para que nós saibamos identificar o que nós precisamos fazer e deixar as nossas necessidades de lado naquele momento para poder atender a criança, ok? A criança é a prioridade de atendimento emocional naquele momento. E nós não podemos inverter os papéis e colocar na mão das crianças o nosso contentamento ou o nosso atendimento, certo? Porque isso vai gerar na criança também subjugação e autossacrifício, tá? Gente, perguntas, vamos lá. Vou fazer um exercício aqui com vocês. Que estilo de apego está relacionado ao esquema de desconfiança ou pode estar relacionado ao esquema de desconfiança e abuso? E qual estilo de apego pode estar relacionado ao esquema de isolamento social? O apego ansioso, o inseguro tipo ansioso, inseguro tipo evitativo. Mas apego ansioso a qual esquema? Desconfiança, apego ansioso. Quem mais? Por quê, Isabela? Ninguém esperava pelo porquê, né? Igual o professor, justifique a sua resposta. Não. A criança que tem um esquema de desconfiança, ela tende a ter um apego evitativo, porque a desconfiança ajuda ela a evitar o abuso. Certo? Então, nesse sentido, o evitativo está muito mais relacionado à desconfiança e abuso do que o ansioso, certo? O ansioso pode ele pode desenvolver a desconfiança como uma resposta ao abandono, mas não a desconfiança e abuso como nuclear, tá? Então, nesse sentido, entra ali o ambivalente, e aí sim o ambivalente está conectado à desconfiança, mas a desconfiança como uma resposta ao abandono, e não abandono como nuclear. E no caso do isolamento social, também evitativo, porque afinal de contas, os contatos sociais para ele são contatos difíceis de serem realizados, porque ele não se sente pertencente, então ele evita, entende? Mas também pode ser o ambivalente e o ansioso nessa circunstância, em função dele se isolar em função de uma defectividade, por exemplo, dele se isolar em função de um dano pessoal que ele reconhece nele mesmo, ou de um prejuízo pessoal. Então, essa pergunta que eu fiz para vocês, de qual estilo para esse ou para aquele esquema, é uma cilada, né? Deixa eu dizer para vocês que foi uma cilada. Por quê? Porque vai depender exclusivamente
da análise que vocês vão fazer do cliente de vocês, certo? Existem tendências. O que isso significa dizer? Que o apego ansioso e ambivalente pode ser entendido como a mesma coisa, Inês, como sendo o mesmo nome. Mas tem algumas leituras que mostram o ambivalente como uma outra parte. Uma hora quer, uma hora não quer. Uma hora quer, uma hora não quer. O ansioso sempre quer. Quer mais, 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 mais. O evitativo não quer nunca. Entende? Então, seria um intermediário do evitativo e do ansioso. Aí o ambivalente, certo? Uma hora eu quero, uma hora não quero. Uma hora eu gosto, uma hora não gosto. Uma hora eu detesto, uma hora eu amo e assim por diante, certo? Mas existem algumas tendências de alguns estilos de apego desenvolverem alguns tipos de esquemas. Alguns estilos de apego desenvolverem algumas psicopatologias, né? Alguns transtornos mentais. Mas a gente sempre vai precisar fazer a análise clínica, né? Fazer uma boa entrevista clínica para identificar na consideração daquela pessoa especificamente qual é o estilo de apego dela, quais são os esquemas construídos ali e qual é a função desses esquemas na manutenção dos vínculos e vice-versa, ok? Não entendi a tua pergunta, Leandro. Se o esquema tem que corresponder à queixa do paciente. Me explica um pouquinho melhor essa. Não, Matheus, eu quis dizer, em cima dessa, você estava dizendo a questão do apego mesmo, estilo de apego, o esquema que pode ser identificado ali, ele tem que estar correspondente à queixa do paciente em termos de dia social ou algo parecido. Olha, confesso que eu não sei se eu te entendi, mas não. A resposta inicial que vem na minha cabeça, não. O esquema nem sempre corresponde à queixa, entende? Da mesma maneira, a pessoa que diz que perdeu o sentido da vida, não necessariamente está escrito lá tem uma correspondência com privação emocional, ou com defectividade, ou com inibição emocional, entende? Então, essa pareação, ela não é direta e a gente não pode fazer essa correlação direta entre queixa e esquema, entende? Às vezes o cliente chega aqui falando, por exemplo, hoje chegou uma pessoa falando de compulsão por compras. A cliente que começou hoje comigo aqui, ela tem compulsão por compras. E aí? Que esquema que tem na cabeça? O que vocês pensam a respeito da compulsão por compras? Seria uma hipercompensação? Que? Sei lá, algum esquema dela de primeiro domínio. Não, isso é evidente, mas hipercompensar sempre hipercompensa alguma coisa. Entende? Mas hipercompensação a quê? Talvez uma privação emocional. Certo. De que maneira que essa hipercompensação funciona? Ah, Matheus, não sei. A gente tenta responder, aí tu vem querendo saber mais e mais, não sei. Mas esse é o exercício, Inês. É conseguir desenvolver o raciocínio de esquemas, entende? E é bem importante que eu faça as perguntas para vocês, para que vocês possam desenvolver todo o raciocínio necessário para poder fazer a leitura do cliente de vocês, entende? Uma compulsão por compras não é uma hipercompensação ou privação emocional, porque eu não tenho atendimento emocional quando eu compro coisas. Esse é o raciocínio, entende? Então, é bem importante que a gente veja por esse prisma. Como que uma coisa funciona de forma a atender ou não atender, hipercompensar ou não hipercompensar e assim por diante. Cecília, de que maneira que pode ser uma disciplina insuficiente? A Isabela respondeu ali, já vou dar uma dica também. Acho que a Cecília deve estar escrevendo, então eu vou responder a da Isabela por enquanto. Pode perfeitamente a compulsão por compras entrar como uma resposta de efetividade, porque, né, especialmente, a gente está falando de uma sociedade, inclusive fica uma dica de leitura para vocês, que é a Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord,
que é justamente essa sociedade da ostentação. Então, se eu tenho um celular da moda, um iPhone XYZ 400, eu faço parte. Eu sou aceito por um grupo que eu considero um grupo valorável, certo? Então, perfeitamente pode ser ali de efetividade, entende? Mas aí já fica evidente que a queixa não está diretamente relacionada, certo? Mas nesse caso da minha cliente, hoje eu consegui identificar na primeira sessão com ela que a compulsão alimentar, a compulsão por compras dela é o protetor autoestimulador baseado em arrogo e autodisciplina insuficiente, que é um modo mimado, que controla os pais em busca de evitar a frustração. Então, hoje, toda vez que ela tem uma frustração com o namorado, ela compra alguma coisa. Toda vez que ela tem uma frustração na vida, ela compra alguma coisa. Ou seja, comprar algo é uma resposta de autoestimulação. Porque quando ela compra, ela fica feliz. Quando ela não compra, ela fica triste. Certo? Basicamente, inibição emocional. Amor por contrato. O que fala esse filme, Leandro? Esse filme eu acho muito legal. Você falou da Sociedade do Espetáculo, né? O nome do livro. Uhum. É uma família assinada por grandes empresas para utilizar os itens. Então, por exemplo, pega 2 adolescentes e dão para eles o melhor smartphone, roupa, para eles desfilarem na escola. Perfeito. Exatamente. E aí vão se construindo também muitos esquemas, certo? Autocontrole é disciplina suficiente para compensar a privação emocional ou vazio existencial. Tá faltando um pouco de engrenagem aí, Cecília, mas é exatamente por esse caminho, certo? Mas veja, o autocontrole e a autodisciplina insuficiente não necessariamente aplaca ou compensa a privação emocional. Porque não é com falta de controle e não é com falta de disciplina que eu me sinto amado. Percebem como o raciocínio é muito mais complexo? Então, a gente precisa conseguir identificar outras coisas. Se o autocontrole e a autodisciplina insuficiente compensa a privação emocional, então nós podemos sugerir que a falta de controle ou de disciplina força os outros a agirem por mim. Aí eu me sinto atendido, certo? Então, o que isso significa? Que existe uma ativação de outros esquemas em conjuntos que precisam ser levados em consideração para que nós possamos fechar a conceitualização. Então, é como se, por exemplo, vocês pegassem o nome de vocês e suprimissem algumas letras. Não vai fazer sentido. Não vai dar certo. Né? Então, Mateus. Tira o A, o T e o U. O que será que sobra? O que será que funciona? Então, a gente precisa ter todo esse mapeamento para identificar como que é o funcionamento global, né, e como você constitui os modos do cliente, certo? Ok, gente? Hoje eu vou sugerir que a gente acabe já. Eu arranquei um siso ontem e de tanto falar agora, tá? Eu tô desde as 9 da manhã na falação, e agora eu senti que tá começando a me incomodar valendo aqui. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Dúvidas que surjam daqui, vocês mandam lá no grupo, a gente vai conversando. E para a próxima quarta-feira, defectividade. Ok? Eu quero trabalhar com vocês aí algumas coisinhas da defectividade e a gente vai com certeza fazer uma boa discussão, porque esse é um esquema pano para manga, tá? Leiam lá a defectividade, leiam no capítulo 7 a parte da defectividade também, e assim a gente vai avançando aí nos esquemas do primeiro domingo. Então, Matheus, muito obrigada. Eu quero deixar registrado aqui os parabéns para a nossa Patrícia, que hoje ela não está presente, pelo aniversário dela, deve estar comemorando, né? Feliz aniversário, Patrícia. Depois ela vai ouvir isso. Exato. Eu até mandei mensagem para ela lá no WhatsApp, que ela disse que não ia vir por causa do aniversário dela. Verdade. Muito bem lembrado e parabéns para a Patrícia, que certamente no final de semana, quando ela for ver a nossa aula aqui, ela vai se sentir bem feliz com essa parte. Então. Certo, gente? Um beijo para vocês. Boa semana. Nos vemos lá no grupo e semana que vem. Tchau. Ok? Tchau, tchau.